Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa de Orações. Antes de darmos início à leitura e à reunião doutrinária, solicitamos, por gentileza, que coloquem o telefone de vocês em modo silencioso para que não tenha nenhuma intercorrência durante a nossa reunião. Nós vamos ler do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição de número 132, que tem como título Sempre Adiante. É um trecho da segunda carta de Pedro, que está no capítulo 2, versículo 19. Ela diz assim: porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também escravo. O Emmanuel, em cima desse trecho, ele faz uma orientação. Ele começa assim: o espírito encarnado, a fim de alcançar os altos objetivos da vida, precisa reconhecer sua condição de aprendiz, extraindo proveito de cada experiência sem escravizar-se. O dinheiro ou a necessidade material, a doença e a saúde do corpo são condições educativas de imenso valor para os que saibam aproveitar o ensejo de elevação em sua essência legítima. Infelizmente, porém, de maneira geral, a criatura apenas reconhece semelhantes verdades quando se abeira da transformação pela morte do corpo terrestre. Raras pessoas transitam de uma situação para outra com a dignidade devida. Comumente, se um rico é transferido a lugar de escassez, dá-se a tão extremas lamentações que acaba vencido como servo miserável da mendicância. Se o pobre é conduzido a elevada posição financeira, não raro se transforma em ordenador insensato, escravizando-se à extravagância e à tirania. É imprescindível muito cuidado para que as posições transitórias não paralisem os voos da alma. Guarda a retidão de consciência e atira-te ao trabalho edificante. Então, a teus olhos, toda situação representará oportunidade de atingir o mais alto e o mais além. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também escravo. Vamos fazer a nossa oração. Deus é amor. Deus é bom. Deus está aqui. Deus está conosco no coração de cada um de nós. Louvado seja o teu santo nome. A nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso divino amigo, queremos nesta noite, nesta hora bendita, agradecer a oportunidade renovada de mais uma vez podermos estar apreendendo as lições de vida eterna que trouxestes há mais de 2000 anos atrás. Querido, bondoso Jesus, abençoa a nossa noite. Abençoa a nossa casa de orações, a todos que aqui estão, encarnados e desencarnados, aqueles outros que nos assistem pelas redes da internet. Deus nos abençoe a todos. Pedimos ainda a Deus e a nosso Senhor Jesus Cristo que guarde o coração do nosso irmão Guilherme, que fará o estudo da noite de hoje. Que Deus nos abençoe e nos dê a noite de paz e tranquilidade para nossos corações. Que assim seja. Boa noite, queridos irmãos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Que os benfeitores, como disse a Helenita, possam nos inspirar para tratar do tema de hoje, que, continuando o que a Cristina começou semana passada, vamos falar de Deus.
E é difícil, né, para nós falarmos de algo que a nossa cabeça ainda não consegue compreender, mas o processo é assim mesmo. Nós somos criaturas criadas pelo Criador e só vamos compreendê-lo à medida que nós formos avançando na nossa caminhada evolutiva. Poderíamos perguntar por quê, qual a necessidade de estudar ou analisar ou refletir sobre Deus. Em verdade, se a gente não entende por que nós fomos criados e o que é que nós estamos fazendo na vida, é provável que a gente continue crescendo e evoluindo, mas talvez já seja a hora de nós tomarmos consciência desse processo que acontece conosco e entendermos que, quem sabe, se a gente puder sintonizar um pouco mais com o Criador, afinal foi Ele que nos criou, e a gente entender por que Ele nos criou, talvez a gente consiga, né, nos identificar melhor com o nosso processo do viver, do evoluir, e certamente isso vai se refletir na nossa vida. De alguma maneira, isso vai. Então, o que os Espíritos nos ensinam a respeito disso? Porque esse tema Deus, ele está contido, ou melhor, Kardec organizou da interação que ele teve com os Espíritos, ele organizou o Livro dos Espíritos, colocando no primeiro capítulo esta abordagem a respeito de Deus e da criação. E é nesse capítulo que a gente vai entender que, de fato, Deus, ele, independente da criação, ele já é. Sempre foi, e não podemos entender como, mas em um determinado momento ele criou. Porque ele sim é eterno e infinito, porque não teve começo. Como que Deus poderia ter tido começo, né? Se ele tivesse tido começo, alguém teria criado ele. Se ele tivesse sido criado por alguém, por um ser, já não seria mais Deus. Então, embora a gente não tenha a capacidade ainda de entender a criação e o processo da criação, nós podemos já refletir algumas coisas que certamente vão nos ajudar a não só entender o Criador, mas o que nós somos na criação. Muito certamente, como já falamos, isso vai se refletir no nosso viver, porque aquele que sabe para onde vai, ele vai chegar a algum lugar. Mas, para aquele que não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve, né? Então, a proposta de entendermos Deus e refletirmos sobre a criação é para entendermos a nós mesmos. Então, os Espíritos nos falam de que Deus, independente da criação, ele é o Criador e sempre existiu, é eterno. E ele, não sabemos como, não podemos saber, criou a criação de forma que 3 coisas a gente poderia destacar da criação. Primeiro são os elementos básicos da criação, que é o princípio inteligente e o princípio material. Ora, diz a Bíblia que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, né? Bom, o que é Deus? Kardec fez essa pergunta aos espíritos e eles disseram: Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Então, se a gente pode definir, se fosse possível definir Deus, porque quando a gente define, a gente circunscreve o Criador,
a gente diria que ele é inteligência. E ele criou duas coisas, o princípio inteligente e o princípio material. Ora, o que somos nós? Espíritos, princípios inteligentes do universo. Então, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, porque se Deus é a inteligência suprema, nós somos uma inteligênciazinha diminuta, mas somos semelhantes a Deus, porque somos inteligência. Só que nós estamos num estado de desenvolvimento dessa inteligência que já nos habilita a estar aqui ouvindo, uma conversa sobre Ele, sobre o Criador, e refletir sobre isso. Então, um dia nós vamos conseguir compreender um pouco mais o Criador, porque, sendo inteligência, nós vamos ampliando a nossa capacidade de entender e vamos, então, avançando. Então, o que somos nós? Somos o princípio inteligente do universo e que estamos num largo e contínuo processo de evolução, mas Deus criou, além do princípio inteligente, Ele criou um outro princípio, que é o princípio material. Tudo que existe no universo que não é inteligência é matéria. Então, só existem esses dois elementos no universo: princípio material e princípio inteligente. O que somos nós? Princípios inteligentes, mas que estamos conectados à matéria. Por quê? Porque não poderíamos desenvolver a nossa inteligência. Aqui, quando a gente está falando de inteligência, não estamos falando de racionalidade, estamos falando de inteligência na sua dimensão ampla. Hoje a ciência já fala, que existem várias inteligências: inteligência racional, a inteligência emocional, e já se fala em inteligência espiritual, ou seja, a habilidade do indivíduo se conectar com a sua espiritualidade, independente de religião. Então, hoje já se mede isso, o grau de inteligência, o QI já se media há muito tempo. Hoje se dá muita ênfase ao QE, ao coeficiente emocional, ou seja, a habilidade do indivíduo interagir em circunstâncias desafiadoras e manter o seu estado de equilíbrio emocional. Fácil, É uma habilidade que a gente tem que desenvolver e que não é que não tenha nada a ver com a racionalidade. Tem a ver com a racionalidade, porque é preciso ter razão para que a gente entenda a si mesmo, se conheça e possa usar de recursos para que controlemos, os nossos impulsos e saibamos entender nossas emoções e aplicarmos esforços no sentido de não nos deixarmos irritar, por exemplo, por uma coisa. Então, a inteligência, ela tem esse significado mais amplo, e a inteligência espiritual afirma-se que seria aquela conexão com Deus, com o Criador, essa espiritualidade que já se detecta em determinadas pessoas, que se pode medir, talvez, pelo interesse que o indivíduo tem no outro. Então, a pessoa pode ter uma boa inteligência, ter um equilíbrio, um controle sobre si mesmo, mas não necessariamente ele tem uma preocupação com as causas sociais, com as questões. Então, é possível até que uma pessoa seja materialista, Nós conhecemos o Betinho, Ele era um ser que tinha um coeficiente espiritual, porque ele se interessava pelo outro. Então, inteligência nesse sentido, nesse conceito mais amplo, a gente vai se desenvolvendo, mas a gente não consegue fazer isso sem o uso da matéria. Então, a matéria é um instrumento básico que nós precisamos
porque nós fomos criados simples e ignorantes, ou seja, quando a nossa inteligência era assim no zero, porque Deus sempre existiu, mas nós não. Nós começamos do zero. Não existíamos antes, porque que inteligência nós éramos antes? Segundo os Espíritos nos trazem nas respostas dadas a Kardec, nós fomos criados num determinado momento simples e ignorantes e iniciamos esse processo na forma mais elementar da matéria, porque a matéria, para se organizar, ela precisa de uma ação inteligente. Então, nós iniciamos no reino mineral, fomos avançando para o reino vegetal, até alcançarmos o reino animal, quando a gente então se individualizou. A gente não pode dizer que a gente foi uma pedra, né? Porque não tinha individualidade. Mas hoje que a gente tem uma individualidade, nós nos individualizamos na fase do reino animal, a gente avançou até chegar ao ápice desse reino e conquistar a razão. Essa razão nos deu a habilidade de discernir e começar a pensar e refletir. Então, nós somos, na essência, esse princípio inteligente que aprendeu a pensar. Então, a capacidade de pensar foi uma habilidade desenvolvida como? Diz-nos Lázaro, no Evangelho, que no início o homem é instinto, avançado e corrompido tem sensações, instruído e depurado tem sentimentos. Então, nós começamos a nossa trajetória evolutiva nas mãos de Deus, através do instinto. O que é o instinto, senão a força divina que moldou o princípio inteligente ao longo do seu processo evolutivo até ele alcançar a capacidade de raciocinar. Era o instinto que movimentava a gente. Quando começamos a pensar e tivemos consciência de si, é que a gente começou a se desconectar progressivamente do instinto, embora ele continue presente, e a gente começou a ter vontade própria. Então, a gente já deixa de obedecer exclusivamente o instinto. Então, fica um misto de vontade e de instinto, até que esse processo vai, se desenvolvendo cada vez mais e vamos construindo, então, uma inteligência mais complexa, que é essa inteligência emocional, essa inteligência espiritual, além da inteligência racional. Na fase animal não se pode falar de inteligência emocional. Não é porque o animal não sinta, mas é porque ele age por instinto. As ações deles são determinadas por essa força instintiva. E alguns de nós podem até dizer, que a gente, não, mas meu cachorrinho, ele não é um animal só. Ele sente, ele pensa, ele decide. De fato, tem um conjunto de forças que estão ali presentes, e a gente não pode discordar de que ele esteja em processo de humanização. Mas o que determina as decisões dele é a força do instinto. Então, nesse sentido, nós somos seres criados por Deus, e quando falamos criados, não é só no início, é durante todo o processo, e continuamos a ser criados, nós estamos sendo criados por Deus. Então, Deus está presente em nós, embora, quando a gente adquire a razão, e muitas vezes a gente vai desenvolvendo a inteligência, conquista a cultura, a gente cai no equívoco de achar que não precisamos mais de Deus. Ou seja, a gente chega numa espécie de adolescência,
que a gente diz que não precisa mandar mais em mim, né? Eu faço aquilo que eu quero, então não precisamos mais de Deus. Ou seja, o homem acha que tem inteligência suficientemente desenvolvida, que essa história de Deus é para os pobres de espírito. São para aquelas pessoas que ainda precisam de Deus, porque não sabem, não têm força interior suficiente para conduzir a própria vida e aguentar as consequências das próprias escolhas, acha que precisa de Deus, tem que ficar recorrendo a Deus a toda hora. Então, isso acontece na jornada evolutiva, e a gente perguntaria, será que Deus se aborrece com isso? Certamente que não. Ele sabe, faz parte, porque quando a gente conquista a razão e adquire a vontade, a vontade é exatamente o livre-arbítrio, a escolha, nós podemos decidir como a gente vai avançar. E a questão toda é essa, ora, para que Ele nos criou? Para onde a gente está indo? Então, Ele nos criou num começo simples, ignorante, e o nosso destino já está traçado. Nós vamos alcançar a divindade. Vamos nos integrar ao Criador, em plenitude um dia. Está um pouquinho longe ainda, né? No nosso caso, vamos demorar muito para chegar lá. Mas a gente está com pressa. A gente só tem uma pressa, a de parar de sofrer. A gente não quer ficar sofrendo. Ora, mas Deus criou o sofrimento? Então, Ele criou o princípio inteligente, o princípio material e criou as leis que regem a criação. Essas leis são a expressão do Criador. E lei é aquela história, né? Soltou o objeto, vai cair, não tem jeito, é lei. A gravidade determina, né, que um objeto menor ele vai ser atraído pelo objeto maior, que no nosso caso é a nossa escola chamada Terra. Todos os objetos menores são atraídos. E o homem, estudando a natureza, vai descobrindo como Deus criou sua criação. E descobrindo que realmente existem leis e que ele tem o livre-arbítrio de segui-las ou não. Então, Deus permite que o homem viva as suas experiências, decida o quanto que ele quer ou não obedecer a essas leis e aprender com elas, com essas experiências. Então, à medida que o espírito vai adquirindo experiências no seu processo evolutivo, ele vai desenvolvendo a inteligência, mas vai desenvolvendo também as outras formas de inteligência que a gente poderia chamar de moralidade, que está associado ao sentimento. Então, se Lázaro nos disse que o homem é instinto no começo, avançado e corrompido tem sensações, instruído e depurado, não só instruído, mas depurado, ou seja, o progresso intelectual, ele permite que a gente tenha discernimento entre aquilo que é o bem e que é o mal. Ora, o que é o bem? É tudo que está de acordo com as leis de Deus. O mal é tudo aquilo que se opõe às leis de Deus. Então, o indivíduo pode escolher se opor às leis de Deus, mas assim como esse objeto, né, solto, ele vai cair, as escolhas que fazemos têm, porque uma das leis
que Deus criou é a lei de ação e reação. Então, tem uma consequência. As escolhas que fazemos em contraposição às leis divinas têm uma consequência. Por quê? Porque nós precisamos ter experiência e aprender que, caminhando dentro das leis de Deus, nós não geramos sofrimento, que o sofrimento é consequência do nosso grau de imperfeição, que pelo fato de ainda não termos adquirido virtudes suficientes, ou seja, capacidade de escolhas sempre no bem, até o ponto que aquilo se torne natural e espontâneo em nós, sempre escolher o bem, a gente pode ainda, em escolhendo o mal, aprender as consequências da escolha do mal, de contrariar as leis de Deus, e com isso aprendermos o quê? Que tendo essa consequência, aparece a dor, aparece o sofrimento, e o sofrimento tem o objetivo justamente de fazer-nos aprender com as escolhas que fazemos. Então, o sofrimento e o prazer fazem parte, dos processos de escolha que fazemos, embora não podemos dizer que a dor não exista, mesmo que venha de outras maneiras. Por exemplo, o parto é uma dor física, mas é uma experiência para a mulher. O homem, infelizmente, não tem essa oportunidade de aprender com a maternidade, Diz o Chico que a maternidade é um segredo entre o Deus e a mulher. Então, existe essa experiência, a dor, ela pode aparecer em determinadas circunstâncias como prova. Então, ela aparece para quê? Porque para que a gente possa avançar nas nossas experiências e nos desenvolvermos, precisamos construir em nós a resiliência, a força interior de confiar em Deus, mesmo que esteja sendo difícil. Então, Deus muitas vezes nos coloca em prova. São determinadas circunstâncias que aparecem que você pode não ter necessariamente feito nada que contrariasse as leis de Deus, mas são provas. Então, como que a gente vai adquirir paciência se a gente não tiver alguém, que esteja importunando a gente, tirando a gente do sério? A gente precisa conquistar a paciência, ou seja, essa inteligência emocional que é capaz de não perder o equilíbrio, só é conquistada através dos testes, das provas. Então, para aquele de nós que ainda não conquistamos a paciência, isso é um sofrimento. Então, a dor aparece como prova dentro do quadro de nossas experiências, mas é ainda a mão de Deus conduzindo a sua criação, suas criaturas no processo de evolução. Só que Ele agora já não está determinando mais, porque Ele nos brindou com a vontade, para que através da vontade a gente possa então fazer as nossas escolhas e aprendermos. Então é assim que uns, entre todos nós, avançamos mais rápido e outros avançam mais lentamente. Por quê? Porque vai procurando experiências por escolha própria, experiências que vai atrasando o caminhar, e ao invés desse caminhar ser mais rápido, mais tranquilo, ele acaba sendo mais tumultuado. Ora, não é o caso dos habitantes do planeta Terra? Somos nós que estamos aqui. Emmanuel nos afirma no livro Consolador que Jesus evoluiu em linha reta. A reta é o caminho mais curto, entre dois pontos. Mas a gente pode atrasar esse caminho, Então, a gente pode evoluir intelectualmente, vou botar aqui assim,
A gente pode evoluir intelectualmente no campo racional e não necessariamente evoluir no campo emocional, que é o do sentimento. Nesse sentido, Jesus evoluiu em linha reta, por quê? Porque a cada experiência da sua trajetória racional, ele fez o esforço emocional que ele precisava para conquistar uma virtude. Então ele foi lá, seguiu, aprendeu com aquela experiência o que aquela experiência podia dar de aprendizado. Enquanto nós estávamos no reino mineral, vegetal, animal, nós evoluímos assim. Todas as experiências foram aproveitadas. A partir daqui é que começou a história. Então, diz Emmanuel que Jesus seguiu em linha reta e se integrou ao Criador, ou pode ser que ele esteja seguindo ainda, né? A gente já não consegue mais saber. Não conseguimos entender o infinito. Podemos já entender e raciocinar um pouco com esses elementos que formam a base do nosso entendimento que a doutrina espírita nos traz, que fica fácil, melhor dizendo, mais fácil, de entender quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por que a gente está vivendo aqui. Certamente que à medida que essas perguntas vão encontrando respostas em nós, nós vamos tomando domínio melhor do nosso existir e podemos, entendendo as coisas que cercam o nosso viver, a gente vai poder dar um direcionamento mais favorável para que a gente possa avançar em linha mais reta e não precisar perder tanto tempo repetindo experiências porque a gente não tirou 10. Se a gente não tira 10, fica um pedaço para aprender ainda que não ficou bem fixado. A gente vai para o ano seguinte com aquilo mais ou menos. Mas para a gente entender mais profundamente o que vem no ano seguinte, aquilo que a gente não aprendeu vai aparecer. Então, assim é o nosso crescimento. Todas as coisas que nós não aprendemos das leis de Deus, e o objetivo do nosso existir é entender as leis de Deus, porque entendendo as leis de Deus, a gente entende o Criador. Como é que Deus se manifesta? Ele se manifesta na natureza, e entendendo a natureza, a gente vai entender as suas leis, e aí a gente passa a entender Deus. Esse processo é um processo contínuo, em que a gente começa conhecendo. Primeiro passo é conhecer, depois é entender, depois é compreender, que é mais profundo, depois é sentir e viver. Ou seja, para que a gente possa, como Jesus, viver as leis de Deus com plenitude, quando a gente conseguir viver as leis de Deus com plenitude, mesmo que a gente não tenha alcançado o estado crístico de Jesus, nós vamos estar plenamente integrados com Deus. Jesus nos disse: bem-aventurado os que têm puro o coração, porque verão a Deus. Nós estamos aqui conversando e racionalmente comentando sobre Deus, para ver se a gente, conhecendo, entende um pouco da criação. Mas, para que a gente alcance uma compreensão,
é preciso que o nosso lado emocional participe desse processo e a gente tente sentir. Para compreender Deus, a gente precisa usar o nosso lado emocional, porque racionalmente não é suficiente, apesar de existir provas lógicas da existência de Deus, racionais da existência de Deus. Conta-nos Meimei, no livro Pão Nosso. Esse livro ela construiu em cima da oração do Pai Nosso, que Jesus, aliás, é Pai Nosso, né? Não é Pão Nosso. Pão Nosso é o do Emmanuel. É Pai Nosso. Ela construiu esse livro infantil para as crianças, né? A partir da oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou. Então, o primeiro capítulo é Pai. E lá ela conta-nos a história de que um chefe de uma caravana, né, de beduínos que atravessam um deserto, né, pelo menos numa época passada isso era bem assim, um dia ele se aproxima de um dos componentes ali do seu quadro de trabalhadores que levavam os camelos, e ele sempre à noite, junto da sua cabana, ele parava, fazia, quando ia anoitecendo, fazia suas orações. E ele não era muito crente em Deus, não acreditava. E chegou para ele e disse assim: eu vejo que você toda noite, né, se prosta a direcionar-se para Deus. Como que você sabe que Deus existe? Aí ele diz assim para o seu senhor, né, que era o servo, ele era servo dele, diz assim: olha, quando você está na sua tenda, né, adormecido, mas você é despertado por um animal que ronda a sua tenda, como que você vai saber que animal foi esse? Quando ele vai embora depois, como você sabe? Você sabe que o animal rondou sua tenda. Que animal? Como você faz? Eu vejo pelas pegadas, pelos sinais. Dependendo, né, do formato da pegada, eu sei que é um animal ou outro. Aí ele disse: pois é, era de noite já, mandou ele olhar para o céu. De quem são esses sinais? Não foi o homem quem fez. Então, muitas vezes, o ser, ele desenvolve a inteligência, mas junto com a inteligência, ele desenvolve um sentimento que é o orgulho. Esse sentimento é exatamente aquilo que, segundo o Haroldo, ele disse que é o fruto proibido que o homem comeu. Quando ele faz uma análise do livro Gênesis, ele diz que o fruto proibido foi o orgulho, porque ele achou que não precisava de Deus. Ele desenvolveu a inteligência a tal ponto que ele achava que não precisava mais de Deus, ele consegue explicar todas as coisas e não precisa mais de Deus. Então, a inteligência pode fazer isso conosco, se a gente não acompanhar as experiências com o avanço da moralidade, porque a gente deixa de sentir Deus e se desconecta. Então, nós que moramos aqui nesse planeta, de provas e expiações, de alguma forma somos espíritos que ao longo do nosso processo nos desconectamos, uns mais, outros menos, de Deus. E não estamos falando aqui de conexão no sentido de ter uma crença, participar de uma religião, mas do tal do QS, do coeficiente de espiritualidade, da capacidade de nos conectar com o Criador e de senti-lo, sermos capazes de perceber Deus. Não permitir que o nosso orgulho nos desconecte e nos achemos autossuficientes. E é por isso que a gente acaba achando que resolve todas as coisas sem precisar nem fazer uma prece. Porque se a gente for pedir ajuda,
a gente vai ter que vencer o nosso orgulho. É difícil pedir ajuda, né? Porque se a gente está pedindo ajuda é porque a gente está dizendo que nós não somos capazes. Mas o Criador nos criou e criou a criação. Uma das suas leis é a cooperação. Ele criou as criaturas para que a gente se dependa umas das outras. A lei de sociedade, que é uma das leis que faz parte da terceira parte do Livro dos Espíritos, indica isso para a gente. O homem sozinho, isolado, ele não vai progredir. Então, o indivíduo, muitas vezes, ele se liga a uma religião que diz para ele que ele tem que se conectar a Deus, se isolar de tudo, desse mundo de podridão e de coisas erradas, da materialidade do mundo, tem que se desligar das sensações da matéria e se isolar e ficar só meditando. Ele não vai progredir. Porque nós precisamos dessa interação uns com os outros para fazer esse desenvolvimento emocional. É a tolerância na convivência do dia a dia que vai desenvolver em nós esse lado emocional. Por isso que quando Jesus foi perguntado pelo doutor qual o mandamento maior, e ele devolveu a pergunta. O que é que está escrito na lei? Falando da lei de Moisés ali, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. E aí ele diz, né? Faze isso, né? Mas ele diz que tem um mandamento semelhante a esse, que nem foi ele que dizia, já estava lá em Deuteronômio, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, amar ao próximo como a si também. Então, amar a Deus, amar ao próximo e amar a si, disse Jesus, aí estão toda a lei e os profetas. Então, as leis de Deus, na essência, se resumem no amor ao próximo, no amor a si mesmo. Então, nós precisamos do outro para que a gente possa se aproximar de Deus e senti-lo. Então, nas perguntas que Kardec fez aos espíritos, ele diz assim, na pergunta número 10, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Podemos compreender a natureza íntima de Deus? E eles disseram não. Falta-lhe para isso sentido. Sentido. Ou seja, nós não temos um sentido que nos habilite compreender a natureza íntima de Deus. Ora, que sentido é esse? Nós temos 5 sentidos no nosso corpo físico. A visão, a audição, o tato, né, o paladar e o odor. Somos capazes de perceber a natureza ao nosso redor com esses 5 sentidos, porque o corpo físico, né, nos permite perceber o que está ao nosso redor. Mas para compreender Deus, a natureza íntima dele, está faltando um sentido para a gente. Então, a própria matéria, que é o fluido cósmico universal, porque todas as formas de matéria é uma variação do fluido cósmico universal, que é o outro princípio que Deus criou, o princípio inteligente, o princípio material, é o fluido cósmico, que está em toda a criação, que define a presença de Deus em toda a criação, porque uma das características dos atributos de Deus é a sua onipresença. Ele está em tudo, porque não existe nenhum lugar do universo que esteja vazio do princípio do fluido cósmico universal. Tudo está impregnado do fluido cósmico universal. Então, Deus,
ele está presente em tudo através do fluido cósmico. Então, assim como uma aranha, né, quando ela monta a teia dela, não é onipresente, né? A presença da aranha é aquela teia que ela conseguiu criar. Qualquer coisa que toque a teia, ela sabe. Então, imagine que o fluido cósmico universal é a teia divina, que qualquer coisa que aconteça em qualquer lugar, ele é onisciente e está onipresente em tudo. Então, dessa forma, falta-nos sentidos para compreender a natureza íntima de Deus. Então, nós precisamos desenvolver um sentido. Ora, a matéria, a gente consegue percebê-la pelo nosso corpo físico, através dos 5 sentidos, mas é essa matéria aqui. Se a gente fosse médium, ia descobrir que aqui está cheio de espíritos desencarnados. Eu não tenho esse 6º sentido que enxerga, né, que vê. Mas eu tenho certeza que aqui estão espíritos desencarnados. Eu não tenho dúvida disso. Porque é lógico que se ele nos criou dentro desse processo, esses conceitos são muito lógicos de que nós somos um ser em evolução e que tivemos um começo, mas não vamos ter um fim, nós somos imortais. Então, esse corpo